paz do Senhor Jesus, nossos amados irmãos, nossos amigos que acompanham conosco mais uma edição, essa que é a nossa edição do nosso programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Se você perdeu outros episódios, você pode acessar através do YouTube e acompanhar os primeiros episódios que, olha, foi uma grande bênção. E hoje vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vocês são todos muito bem-vindos. Que alegria, que bênção poder estar nesses momentos passando e falando dessa experiência que é crescer na Igreja Cristã Maranata. Um programa que mostra a Igreja Cristã Maranata como ela é de fato, na nossa vida real, no dia a dia, daqueles que estão experimentando as doutrinas, os ensinos, os valores bíblicos e todos os ensinamentos do Espírito Santo. Hoje é uma alegria muito grande receber uma família querida, os nossos amigos que hoje estão aqui. Pastor Giovanni, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Sua esposa Bibiane, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Vou te chamar de Bibi. Bianca, paz do Senhor Jesus. E Mateus. Mateus, a paz do Senhor Jesus. Mateus. Teu cabelinho é ruivo, hein, Mateus? Obrigada. Você sabe que tem um personagem bíblico muito famoso, que a palavra, quando fala dele, a primeira característica é que ele era ruivo. Quem é? Davi. Isso mesmo. Davi, louvado seja o Senhor. Bem amados, estamos com esta família. Pastor Giovanni, irmã Bibiane, chegaram na Igreja de Maranata, jovenzinhos, mas Deus os uniu em casamento, receberam uma bênção, hoje formam uma família maravilhosa com a Bianca e o Mateus. Bianca é jovem, Mateus é intermediário ou adolescente? Adolescente. Quantos anos? 12. 12 anos. E estamos aqui para falar, né, com esta família, conversar, passar esses próximos minutos com vocês. Pastor Giovanni é coordenador aqui de uma área aqui da Grande Londrina, Cambé e Rolândia, mas atende também as igrejas lá do extremo oeste do estado, lá em Foz do Iguaçu, Medianeira, até parte de Cidade do Leste, não é isso mesmo? Isso, Pastor Giovanni? isso mesmo. Quais igrejas fazem parte lá do oeste? Cidade Leste, Cidade Foz Leste. do Iguaçu, que é Foz Centro, Certo. Vila A e também a Igreja de Medianeira. Isso mesmo. Então, o pastor Giovanni está representando aquela região que a obra tem crescido bastante, né, pastor O Giovanni? Senhor tem dado uma grande bênção, muitas experiências. Que bênção, né? Apesar de não ser tão perto daqui, da região, mas é uma alegria, né? Sempre muitas experiências, ver a igreja crescendo, ver esse povo participando de todas as orientações da obra do Senhor, não é verdade, pastor? Sim, cada viagem é uma experiência, o Espírito Santo sempre nos ajudando. E a alegria com que a gente retorna de cada viagem dessa que nós fazemos é gratificante. Glória a Deus. Muito bem. Bibiane, a gente já se conhece há muitos anos, né? Bibiane, você era de Cascavel? Isso. Isso. Eu conheci sua mãe, que foi uma das pioneiras da Igreja Cristã Maranata em Cascavel, irmã Ivone Varela. Sim. Atualmente a Ivone, ela, né, tá naquela vida gostosa, boa, que ela vem visitar aqui os netos, passa uma temporada com os netos, mas ela está auxiliando também a obra do Senhor lá em Miami, onde ela tem Sim. uma residência e ela serve o Senhor um pouco lá nos Estados Unidos e vem aqui também. Que bênção, né, Sim. Bibiane? Então você passou a sua juventude na Igreja de São Maranata, é isso? Isso, desde os 10 anos. Desde os 10 anos. Até me lembro que você chegou até a tocar instrumento, hein, Bibiane? Sim, eu tocava. Você tocava o quê? Eu tocava violão. Até hoje toca quando Sim, precisa, né? Quando precisa eu ainda toco. Nas servas, que bom. Bem, amados, o tema da nossa conversa hoje é filhos como plantas de oliveira.
é um trecho do versículo do Salmo 128, que eu até gostaria de ler aqui para vocês. Este salmo fala da família. Então diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, os filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Bianca e Mateus, vocês estão dentro dessa promessa maravilhosa do Senhor de ter um lar, uma família que é uma família bem-aventurada, né? E você, Bianca, nascendo na igreja, consagrada na igreja, o que você pode dizer da tua infância, né? O que você se lembra da sua infância nessa trajetória, Bianca? Bom, eu acredito que o que mais me marcou foi o instrumento, né? Então, cresci ali na obra, participar. Você aprendeu o instrumento. Isso. Qual instrumento você está tocando, Bianca? Eu comecei tocando violão. Violão. Aí agora eu tô tocando violino. E aí o senhor tem me usado. Olha, Bianca, eu até te vi, acho que no último seminário, no nosso Manaim, você tocando violino, foi isso? Isso. Você já está tocando lá com o grupo de louvor da região. Parabéns! Bem, Mateus, quantos anos você tem, Mateus? 12. 12 anos, então é um adolescente. Mateus, você já participa de quais atividades da Igreja Cristã Maranata? Eu já toco nos cultos, Toca o quê? bateria. Sério? Uhum. Que maravilha! O que mais? Eu vou ajudar os irmãos a limpar a igreja, eu cuido da igreja. Que bênção! Até limpar a igreja? Olha! Mas você já saiu também com jovens naquela evangelização que eles fazem, o Evangelho Sem Fronteiras? Já saí, sim. Já saiu? Já. E qual é a sua função nesse trabalho? Eu entrego convite, às vezes eu seguro lá o cartaz. Sei. E no último eu fiquei falando versículos da Bíblia com um megafone. Você falando no megafone? Megafone. Mas como que é isso? Dá um exemplo aqui. Como é que você pega o megafone na rua e fala o quê? Eu falo um versículo da Bíblia, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu convido os irmãos para virem na igreja, eu falo o endereço. Bem alto no megafone. Bem alto no megafone. Convidando para um culto especial da igreja. Parabéns. Inclusive, parece que eu te vi, Mateus, fazendo um convite pela rede social. É pelo Instagram, pelo Face? Pelo Instagram. Instagram? Uhum. Olha, então vamos fazer o seguinte. Vamos combinar que no final dessa conversa, você vai fazer um convite especial ao nosso espectador acerca desse nosso programa que está sendo maravilhoso. Pode ser? Pode ser? Vamos fazer. Muito bem. Bianca, voltando com você. Bianca, você está com quantos anos? 21. 21 anos. Você está cursando? Que curso você está fazendo? Tô fazendo medicina. Medicina. Que ano? Tô no 3º ano. 3º ano de medicina. Bianca, é um curso difícil de entrar, é um curso difícil de, né, acompanhar. Eu queria te perguntar, Bianca, se você consegue acompanhar o ritmo da igreja, já que você é uma instrumentista, e você consegue bem nas provas, nas atividades, que eu sei que é puxado, medicina é um curso puxado. Como é que você faz para conciliar esses compromissos, Bianca? Eu não abro mão de seminários, né? Porque tem que buscar primeiro o reino dos céus. E aí sim eu consigo ir bem na faculdade. Quer dizer que você participa também de seminários e cultos Nos também? cultos, aham. Que ótimo, Bianca. Bianca, eu sei que o teu pai um dia me disse que você ama ler, é verdade? Aham. Desde pequenininha? Desde pequenininha. Que ótimo. É um hábito excelente, né? E a Bíblia, você já leu ela inteira? Já Já leu ela inteira? li.
Qual o seu livro predileto da Bíblia? Tem um especial, Bianca? Eu gosto bastante de reler Provérbios, mas Provérbios. ultimamente eu tô lendo também Cantares. Depois dos estudos que nós tivemos na EBD, eu gostei bastante. Quem não gosta do livro de Cantares, né? É apaixonante, né? O livro de Cantares, ainda mais com as revelações que recebemos aí nas EBDs, né? Antes de estudarmos Apocalipse. Você também tem um livro predileto, Mateus, da Bíblia? Eu gosto bastante de Mateus mesmo. Porque... Você Mateus. gosta de Mateus? Eu acho interessante a história, né, que conta sobre Jesus, as diversas histórias que ele conta. Milagres, ensinos, parábolas, né? Que maravilha, Mateus. Bem, queridos, nós gostaríamos agora de fazer uma chamada também muito especial. Nós gostaríamos de ouvir um testemunho de um casal também muito queridos. É o nosso irmão, pastor Tiago, e a sua esposa Sara. O Tiago, que é membro ali do grupo de Ciência e Fé. Ele e sua esposa Sara têm uma experiência profunda, extraordinária para compartilhar conosco. A paz do Senhor, pastor Tiago, irmã Sara. Irmãos, a paz do Senhor, para nós é uma alegria estar aqui no programa, contando um pouco da nossa história, né? Bem, eu vim para a igreja já jovem, né? Eu tinha 16 para 17 anos, quando eu tive a minha experiência com o Senhor, conheci o Senhor, e ali eu comecei a caminhada nessa obra maravilhosa. Também ali eu conheci a minha esposa, onde nós posteriormente constituímos a nossa família, e mais a minha esposa não, minha esposa Sara, ela já nasceu na presença do Senhor, e ela também passou por todas as classes de crianças, intermediários e adolescentes. Eu vou passar a palavra a ela para ela contar um pouco dessa experiência dela. A paz do Senhor, irmãos. Como o Tiago disse, eu nasci na obra, né? Os meus pais, ainda adolescentes, vieram para a presença do Senhor nessa obra. E ali eles cresceram, se casaram na igreja de Ferriaço, que foi uma das primeiras ali em Cariacica. E ali eles se casaram e num domingo de oferta voluntária, né, em outubro, minha mãe estava no hospital e grávida de mim, né, em trabalho de parto. E como era o domingo de oferta voluntária, ela sempre conta essa experiência que ela ali no hospital não tinha o que ofertar, né, e ofertou ao Senhor a minha vida. Então, eu cresci na presença do Senhor nessa obra, passei por todas as classes e foi um grande aprendizado para a minha vida. Até hoje eu me recordo muito bem das professoras, de todos os ensinos que nós tivemos ali. E isso para mim foi uma grande experiência, porque hoje eu sou professora de classes, já passei por todas as classes como professora, e continuo atuando, e para mim é uma grande experiência, né? Poder lembrar de todo esse ensino que eu tive quando criança, adolescente e também como jovem. Hoje nós temos os nossos filhos, o Tiago e o Pedro. O Tiago é jovem, o Pedro passa agora em agosto para a classe de adolescentes e ambos são instrumentistas na Casa do Senhor. Eu também sou instrumentista desde criança, aprendi com 7 anos a tocar o violão, né? E fui evoluindo nos instrumentos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, os dois são instrumentistas também da Casa do Senhor. Você vê, Sara aprendeu a tocar violão com 7 anos. Eu estou há 27 anos tentando e não consigo. Então é um talento que o Senhor deu a eles. E a gente glorifica o nome do Senhor, porque a cada dia o Senhor tem abençoado a nossa família, tem abençoado o nosso lar, a nossa vida profissional, mas principalmente a nossa vida espiritual. Nós podemos glorificar o nome do Senhor hoje, porque o nosso lar é um lar que foi constituído e abençoado pelo Senhor. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Tiago e Sara. Que bênção a experiência de vocês. E eu mando um abraço a você, pastor Tiago, a todo mundo aí do grupo de Ciência e Fé, né? E aos irmãos, à família,
todos os irmãos das igrejas aí de Vitória e a Grande Vitória também. Deus abençoe a todos. Bem, queridos, voltando com você, Bianca, a palavra aqui, que é tema da nossa conversa, fala que os filhos seriam como plantas de oliveira. Você sabe que a oliveira é uma árvore que dá azeite, e o azeite é símbolo do Espírito Santo, né? E é como se dissesse assim, os nossos filhos, eles são cheios do Espírito Santo. Será que vocês também, nós podemos dizer que são cheios do Espírito Santo? Ou seja, você foi batizado com o Espírito Santo? Já fui. Como foi essa experiência, você lembra? Foi maravilhosa. Uma experiência única na minha vida. Você tinha mais ou menos quantos Eu anos? tinha 15 anos. 15 anos. Quer dizer que você participou primeiro do batismo nas águas ou foi batizado com o Espírito Santo antes? Eu fui depois. Depois. Que benção. A Bianca, então, batizada com o Espírito Santo. Bianca comentou comigo que já é usada nos dons espirituais também, né? O Senhor já deu alguns sinais, revelações, sonhos para a Bianca que direcionaram alguma coisa para a própria igreja. Glória a Deus. Continue, Bianca, buscando os dons espirituais na sua vida. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, Giovanni, pastor Giovanni e irmã Bibiane, vocês, um casal com 2 filhos, né? Qual a experiência de vocês na criação dos seus filhos? Foi positiva a criação, a educação e as respostas que eles têm dado a vocês? É gratificante, né, poder ouvir isso aqui deles. Que maravilha. E a gente sempre levou eles para a igreja, para as EBDs, né, o ensino que é ministrado pelas professoras. Eu acho que é um trabalho assim de excelência que existe na igreja. Amém. Que não dá só um apoio para os pais e para a família, mas para a criança e para o adolescente, para toda a vida. Amém. Né? E ver esse testemunho deles para nós é motivo assim, de a gente glorificar muito ao Senhor. É tocante, né? É algo assim que é gratificante. Sempre, inúmeras vezes, nunca falei isso para eles, né? Mas eles nos surpreendem, assim. Queremos ir para o Manaim, às vezes a gente está em viagem para algum outro lugar, e eles mesmos falam assim, a gente vai poder ir para o Manaim? Vamos para o Manaim, olha, esse final de semana não vai dar. Às vezes pode acontecer, né? Mas isso é uma bênção que está no coração deles. E a gente entende que uma parte fundamental foi participar das EBD e eles do ensino para as crianças e adolescentes. Você, Giovanni, como muitos de nós pastores, principalmente numa época anterior, hoje a obra está um pouquinho mais estruturada acerca de número de pastores e obreiros, mas na época que você viajava muito, como todos nós viajávamos, Bibiane ficava, às vezes, na responsabilidade de cuidar dos filhos, às vezes bebês, e levá-los à igreja. Como foi esse período, Bibiane? Eu sei que não é fácil, mas como foi para você, na ausência muitas vezes do seu esposo, ter que levá-los para a igreja, numa escola bíblica dominical, antigamente 8 horas da manhã? Como foi isso? Era mais cedo, né, pastor? Sim. Mas o Senhor foi direcionando, foi dando uma bênção. O Giovanni viajava mesmo, né? A Bianca era pequenininha. Sim. Eu sempre falei, ela é a minha companheira, né? Sempre foi minha companheira, né? Quando o pai Sempre sua estava em amiga. viagem, sempre minha amiga, né? E eu sempre procurei levar, né? Procurar não faltar, né? Nos cultos, Sim, escola bíblica, sim. né? E isso ficou no coração deles, Glória a Jesus. né? Esse amor em estar na igreja, Que bênção. né? Antes do culto, ajudar na limpeza, após o culto ali participar do ensaio, né? Treinar ali com o instrumento. Porque, pastor Giovanni, é fundamental a postura dos pais neste
processo do crescimento dos filhos, na educação dos filhos e principalmente no nosso exemplo que nós passamos para eles, né? A prática, ela ensina muito mais do que as palavras, né? Assim, você ser um testemunho vivo daquilo que você fala, né? Sim. Eu entendo isso. E quando se tem isso, embora somos pais, né? Eu vejo assim, no nosso relacionamento, além disso, a gente é muito amigo lá em casa. Nós somos muito cúmplices daquilo que vivemos, né? Certo. Das experiências. A Bianca mencionou o batismo dela, eu estava me recordando aqui que ela foi batizada aqui no Manaim. E o dia assim que ela foi batizada foi um dia marcante para ela, para mim também. Nós dois estávamos no Manaim, né? E foi uma bênção muito grande, assim. Foi uma visitação, o Senhor visitou ela, mas a gente também é muito emocionado, muito tocado pelo momento, né? Que bênção. Então isso A gente vê os nossos filhos nascerem, né? E depois batizarem, amanhã depois se casarem na obra, é tudo que nós como pais queremos, não é verdade? Toda a nossa busca ao Senhor, o nosso esforço é para alcançar essas vitórias, né? Márcio, só uma experiência que eu queria contar, quando eu estava me aproximando da Bíblia, né? O Senhor sempre falou muito comigo na palavra. Foi minha experiência assim de conversão que me firmou muito. E uma das palavras que o Senhor me deu é que da minha esposa eu ia ter filhos e filhas, né? E era para mim orar por ela, porque ela me traria paz. Amém. E isso a gente vê, né? A bênção que a gente tem, né? A palavra do Senhor, ela se cumpre, porque o nosso Deus é fiel, né, Pastor Giovanni Bibiani? E você, Mateus, você vê o seu pai como um exemplo para você também, uma inspiração para você também? Eu vejo. Vê. E você, quando crescer, você gostaria de ser diácono ou pastor? Eu gostaria de ser diácono. Diácono, primeiro diácono, né? Quem sabe depois, né? Não é verdade? Tá certo. Mas então você vê o seu pai e sua mãe como exemplos, Bianca, para vocês? Com certeza, os dois exemplos de servos. Que maravilha. Bem, não esqueci do nosso combinado, Mateus. Mas antes eu quero fazer uma pergunta óbvia para você, Pastor Giovanni, que é também meu grande amigo. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos. E no final diz assim: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verá os seus filhos, né? E os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. E a pergunta é: você se sente bem-aventurado? Sim. Bem-aventurado. Feliz, né? E a promessa é até para os netos, né? Glória a Jesus. Bem-aventurado, com Que certeza. Bom. Bem, eu gostaria então, antes de convidar o Mateus para a gente fazer aqui a nossa parte de propagar o programa, que você desse uma saudação para as suas igrejas, Pastor Giovanni. Irmãos, a paz do Senhor. A minha palavra é de gratidão, né, por estar junto com os irmãos, glorificando o nome do Senhor. E aquilo que nós mencionamos aqui é uma realidade, né? Tanto eu quanto os demais pastores que sempre estão conosco, né, que são grandes amigos, além do pastor Márcio, outros pastores, que sempre nos acompanham nas viagens. Cada culto, cada momento, com cada uma das igrejas é sempre uma bênção. Voltamos sempre renovados das igrejas do Polo de Foz, dos eventos nas igrejas de Cambé e Rolândia, em todas as igrejas da região, nos Manaíns que participamos. O nosso grande abraço a todos. Amém. Então, a paz do Senhor, Pastor Giovanni, a paz do Senhor, Bibiane, Bianca, a paz do Senhor, Mateus, vem aqui, Mateus. Mateus, vem cá com o pastor aqui. Então, nós vamos estar olhando para os nossos espectadores e você fica à vontade para fazer a sua chamada, seu convite aos nossos queridos irmãos e amigos. Pode fazer.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou convidando vocês agora a continuarem a assistir o nosso projeto Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Deus. A paz Do Senhor a Jesus. paz do Senhor Jesus. Amém. Mateus, pode ficar aqui comigo. Bem, amados, assim encerramos mais essa edição do Crescendo na Igreja Cristã Maranata. A alegria que invade o nosso coração é enorme de estar aqui com os nossos amigos e irmãos. E eu espero também que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração para almejar essa mesma alegria de servir ao nosso Senhor, né? E de ter os nossos filhos também crescendo na presença do Senhor Jesus. Eu espero também que você possa ser tocado para buscar o Senhor em uma das nossas igrejas. Basta você, através do Google, somente digitar Igreja Cristã Maranata e o nome da sua cidade ou do seu bairro. Certamente você vai encontrar uma das nossas igrejas. Queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Forte abraço.